Irmãos, cuidado para vocês não ficarem mornos na fé. Olhe para cá, por favor, agora. A Bíblia diz que quem fica morno, as donas de casa sabem que esfriam, perdem a quintura. E Jesus disse que o morno enjoa ele. O morno é aquele que se afasta da verdade. O morno é aquele que perde a quintura da fé. São pessoas que vivem com Deus, mas ignoram a Deus. São pessoas que vivem, se dizem, vamos dizer, que acreditam, dizem que acreditam, dizem que desejam as coisas de Deus, mas quando Deus olha para a vida daquela pessoa, ela não tem obras espirituais. Eu não estou dizendo obediência a mandamentos por legalismo, mas eu estou dizendo o coração entregue a Deus, ter Deus em primeiro lugar. Digam glória a Deus. Você ter Deus em primeiro lugar, se lembrar das boas novas que você recebeu pela mensagem do Evangelho, a mensagem do Evangelho que te trouxe esperança, a mensagem do Evangelho quando Jesus Cristo disse que Ele veio para tirar o pecado do mundo, Ele foi anunciado por João Batista como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que Ele seria o Cristo, como foi anunciado pelo anjo Gabriel a Maria, que iria salvar o povo de Deus dos seus pecados. Glória a Deus. Isso é o que, pastor? A salvação. A salvação, a graça da salvação é Jesus Cristo. E para vocês entenderem a graça da salvação, vocês têm que conhecer o quê? A mensagem da salvação. E a mensagem da salvação está na Bíblia. Não é uma mensagem inventada, mas é a mensagem de Deus. A mensagem de Deus em Jesus Cristo, o que Jesus Cristo falou. É mais importante você ouvir Jesus Cristo hoje do que ficar perdendo tempo com o Velho Testamento, porque o tempo é curto. Às vezes a gente não vai entender muito bem a palavra de Deus. Você não vai entender o mistério de Daniel, você não vai entender o mistério de Ezequiel, você pode não entender Apocalipse, mas Jesus fala com uma facilidade que todos podem entender. Amém? Às vezes você fica como as igrejas falam, no mistério. Né? Pastor, tem um mistério, mas não tem mistério nenhum. O mistério está revelado. Você que está no mistério que não é o mistério de Deus. Você está naquele mistério inventado, naquele misticismo falso, do arrepio, das adivinhações, porque isso te encanta, né? A língua enrolada, a língua blá, 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 né? Que te encanta. Digam glória a Deus. Ou digam não glória a Deus. Às vezes você quer falar não glória a Deus. Mas o pastor está falando sério. Por quê, pastor? Porque você só pode receber a salvação da forma traçada por Deus. Não adianta receber a salvação de qualquer maneira. A graça está revelada, a graça está anunciada, a graça está materializada aqui. Mas você precisa receber o Espírito dessa graça, que é o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo precisa passar o pensamento de Deus para você. E o Espírito Santo, qual é a obra dele? Vocês têm escrito isso no Evangelho.
A obra do Espírito Santo, Jesus falou: quando eu for, eu rogarei ao Pai, e Ele vai enviar o outro Consolador, e esse outro Consolador vai convencer vocês de quê? Do pecado. Às vezes você acha que o Espírito Santo só te arrepia, né? Mas se ele te arrepiar e não te convencer do pecado, não é o Espírito Santo. Ele pode até te arrepiar, mas o principal é ele te convencer do pecado. O principal é ele te regenerar. É ele te regenerar. Às vezes você quer, não, pastor, eu caí no Espírito Santo. Deitou no chão, ficou toda suja. Aí chegou em casa, o marido perguntou: o que houve? Foi o Espírito Santo. A roupa toda suja, toda descabelada, toda suada, de tanto que entrou no mistério, né? Mas eu pergunto, o ministério do Espírito Santo está escrito aonde? Na palavra. Aí você vai para a igreja, entra no mistério, irmão. Mas isso aí é invenção, gente. Pastor, mas é muito triste ouvir isso, porque eu era tão envolvido nessas coisas. Eu não sabia que o Espírito Santo era tão inteligente. Eu pensava que ele movimentava só. Não, ele age aqui, ó, na mente. E ele não quer que você perca a consciência, ele não quer que você durma no culto, ele não quer que você desmaie, ele não quer que você vá ao inferno, como tem muitas pessoas que dizem que foram no inferno, mas isso é antibíblico. Nem os maiores homens de Deus, renomados, vamos ver, os dinossauros da fé, vamos falar assim, os grandes homens da fé, não tiveram esse negócio de ir no inferno, e hoje tem tanta gente que vai no inferno e volta e conta como é que era o inferno. Teve uma mulher esse dia no programa de televisão que falou que foi 14 vezes no inferno. Aí eu falei, gente, 14 vezes? Podia dizer que foi uma, né? Aí o que acontece, pastor? Isso vira livro. Um livro cheio de bobagem, cheio de mentira, coisa que não tem nada a ver com o Evangelho, mas a palavra de Deus mesmo ninguém quer. Mas o show gospel as pessoas querem, o entretenimento da igreja as pessoas querem, a batucada na igreja as pessoas querem, o barulho na igreja as pessoas querem, as curas na igreja as pessoas querem, as adivinhações na igreja as pessoas querem, mas o Evangelho, a mensagem da salvação por Jesus Cristo, as pessoas não querem. É isso que nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado para não ignorarmos a verdade e entrarmos numa mentira. Porque isso é o que, pastor? Afastamento da graça de Deus. Isso é desperdício. Uma pessoa inteligente na igreja, uma pessoa que está buscando salvação, ela está procurando a mensagem de quem? De Deus. Ela mudou o foco do prazer dela. Não, pastor, meu prazer agora não é mais o mundo, porque isso é muito arriscado. Eu vou viver para Cristo, porque eu recebi a salvação. Eu recebi a salvação, eu recebi a revelação da salvação, de que realmente eu necessito da salvação. Eu acreditei na vida eterna que Jesus veio trazer. Eu vim trazer vida, e vida com quê? E vida com abundância. Jesus diz claramente que o reino dele não é deste mundo, mas as pessoas estão procurando o reino terreno, as pessoas estão procurando prosperidade material. Por que o senhor está falando isso, pastor? Só para vocês entenderem quantas pessoas estão se afastando da graça da salvação. Quantas pessoas estão desperdiçando. Uns não querem receber. Talvez esses sejam menos pior. Não receberam ainda. Piores são aqueles que receberam e estão perdendo. Esses são piores. É melhor que você não tivesse dito assim: eu creio em Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Essa mensagem, pastor, me influenciou. O amor de Cristo me prendeu. O amor de Cristo te prendeu, mas depois você soltou. Digam glória a Deus. Eu quero, igreja, que você faça essa reflexão hoje. Pastor, será que eu tenho
Eu estou perdendo a salvação ou estou ganhando a minha salvação com a minha vida? Como que você ganha a sua salvação? Você ganha a sua salvação quando você passa a viver para Cristo conforme a Escritura. Porque ele diz que conforme a Escritura, ele te dá um rio de água viva. Isso está escrito aqui na palavra. Em João 7,38, ele fala sobre isso. Ele disse que quando você crê nele, como diz a Escritura, ele te dá um rio de água viva que vai fluir do seu ventre. Ou seja, vai fluir um rio de água viva dentro de você. Esse rio ele vai servir para você e vai servir para as pessoas que você encontrar e derramar a água viva, porque você tem ela dentro de você. A fonte da água viva está dentro de você. E o que Jesus queria dizer em relação a essa fonte da água viva? A fonte da água viva é o Espírito Santo. Digam glória a Deus. Se o Espírito Santo não estiver feliz com o seu coração, se o Espírito Santo não for avivado pela sua fé, se o seu espírito não for avivado pela fé, o Espírito Santo para. O Espírito Santo se entristece. Paulo disse que nós podemos extinguir o Espírito Santo. Ele disse numa passagem assim: não extingais o Espírito Santo. Pastor, como que eu posso extinguir o Espírito Santo? Quando eu ando contra o quê? A palavra de Deus. Então, quando existe um culto falso, quando existe um culto onde a palavra não é de Cristo, eu estou extinguindo o Espírito Santo. Eu estou perdendo a graça de Deus, eu estou contra o Evangelho. E Paulo acreditava, sem dúvida, que era possível o crente receber a graça de Deus e experimentar a salvação pela mensagem de Jesus Cristo. Ele se tornou um embaixador de Jesus, ele se tornou um representante de Jesus, anunciando a mensagem de Jesus, anunciando Jesus e reconciliando almas com quem? Com o Senhor. É a sua reconciliação com Deus que não pode ser perdida, que não pode ser desfeita. Uma vez você reconciliado com Deus, você tem que tomar cuidado com isso. Você tem que amanhecer com esse pensamento: eu sou de Deus, eu sou nascido de Deus. O que está querendo me separar de Deus? Mas a Bíblia fala que o que nos separava de Deus era o quê? O que nos separava de Deus eram os nossos pecados, que Jesus pagou o preço. Jesus pagou o preço, Jesus apagou as nossas transgressões. Ele levou sobre si as nossas transgressões, Ele levou sobre si as maldições, Ele levou sobre si as dores, Ele levou sobre si todas as consequências que o pecado poderia causar na sua vida. Jesus tomou sobre ele. Jesus tomou sobre ele a feitiçaria. Jesus tomou sobre ele a macumbaria. Jesus tomou sobre ele a inveja. Jesus não permite que aquele pó que jogaram na sua porta funcione. Jesus não permite que quando alguém coloca o nome seu e do seu marido no congelador, o relacionamento seu esfrie. Mas só que tem gente que sente que gelou. Pastor, meu marido está gelado. Quando eu boto a mão nele, ele vira as costas. E ainda encolhe igual uma minhoca. Aí você fala assim, aí vem alguém da igreja e fala assim, já sei, irmã, isso é o nome do seu e do seu marido que estão na geladeira. Aí a missionária fala, com o olho arregalado, mas nós vamos desfazer isso, entra no propósito de 7 semanas. Não. Você precisa crer em quem? Você precisa crer em Jesus Cristo. Você precisa tomar posse da sua salvação. Você precisa tomar posse daquele que te liberta dos demônios.
Quem te libertou dos demônios foi Jesus. Ele não te liberta, não, Ele te libertou. Você tem que crer, você tem que tomar posse. Você tem que andar conforme a palavra dele. Ele disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. O amor a Cristo não é sentimento, é fé. O amor a Cristo é uma prática ativa da palavra. Mas a prática ativa da palavra não é mais por obrigação, como a lei, com medo da morte, com medo do diabo. Não, porque Cristo é vida. O Espírito Santo, ele me ensinou que Cristo é vida. Eu não preciso ser mais dizimista. Eu não preciso ser mais dizimista com medo do devorador. Eu não preciso ser mais dizimista porque vão me chamar de ladrão. Não, eu sou hoje um cooperador da obra de Deus, pastor. Eu dou até muito mais de 10%, mas com liberdade, com amor, com liberalidade. O pastor não precisa me ameaçar, não, porque o Espírito Santo, o Espírito da graça, ele move o meu coração. Digam glória a Deus. Por isso que não tem dízimo mais. Por isso que não tem dízimo. Mas só que não pode, pastor, não pode pregar que não tem dízimo, senão ninguém quer dar nada. Não, mas você tem que entender o seguinte: você doa, você oferta por liberdade. Você agora não vai diminuir, não, pelo contrário, você pode até aumentar. Mas só que você não é mais obrigado. O que os pastores fazem com a igreja é uma covardia. É uma covardia. Porque a própria palavra de Deus diz: onde há o Espírito, aí há o quê? Aí há liberdade. A palavra de Deus diz que quando Jesus morreu na cruz, a lei foi toda revogada. E se o dízimo fazia parte da lei, o dízimo foi o quê? Foi revogado também. Não é difícil de entender. Não é difícil de entender quando você abre as cartas de Paulo, não existe citação no dízimo. Você abre, você vê a ação da igreja primitiva, ela não fala de dízimo. Mas diz que as pessoas vendiam as suas propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos, para que todos tivessem tudo. Mostrando o que, pastor? O sentimento de caridade, a cooperação de um para com o outro. A doação não era aquele negócio obrigatório. Não, tem que dar, porque senão meu carro quebra, como os pastores pregam aí. Olha, se você não der o dízimo, o carro vai quebrar, a porta da geladeira vai cair, o ar-condicionado vai quebrar, a geladeira vai quebrar, tudo vai quebrar. Aí quando você chega em casa, encontra a geladeira quebrada. Aí você fala: pastor falou na igreja, eu tenho que me consertar com Deus. Mas você está enganado. Você ainda está debaixo da lei, você é maldito. Você está sendo amaldiçoado pela palavra na própria igreja. Digam glória a Deus. Você está perdendo a salvação em Cristo Jesus. Mas vocês não vão perder. Vocês não vão perder, essa graça não vai se afastar de vocês. Vocês vão se pegar firme pela fé, porque vocês foram reconciliados com Deus, vocês nasceram de novo, vocês foram justificados, vocês foram tocados pelo Espírito Santo para o arrependimento, vocês se entristeceram para o arrependimento dos seus pecados. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio que a salvação, ela opera aqui nesse lugar. Ela opera na vida de vocês. A mensagem da salvação está no coração de vocês. O Senhor tornou vocês justos pela fé. Não foi por obra nenhuma. Amém. Jesus morreu na cruz. Jesus me salvou. Jesus me justificou, os meus pecados foram lançados sobre ele, e ele foi crucificado, levando sobre si os meus pecados. Essa é a salvação, essa é a palavra da salvação. Amém? Em Cristo eu estou livre. Se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Sereis livres, isso diz a palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Amém? Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não tem mais lei. A lei agora é o Espírito. A lei agora é a lei do Espírito. A lei agora é a lei. Pastor, que lei do Espírito? Consciência. Consciência com quem? Você faz parte da igreja, você tem consciência com quem? Você tem consciência com Deus. Eu não preciso te obrigar a nada, você entende, porque você tem o Espírito Santo. Você entende que você tem que amar as pessoas, você entende que você tem que perdoar as pessoas, você entende que você tem que cooperar com a obra de Deus, você entende isso. Mas não é mais por obrigação. Nada é mais por obrigação. Você não se entrega por obrigação, você se entrega por fé, você se entrega por revelação do Espírito Santo. A mensagem da salvação, ela te influencia. Permita que a mensagem da salvação, ela te influencie. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 6, abre aí por favor. Toda a igreja diga: meu Deus, mais alto, meu Deus, eu não quero perder a graça de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus, que eu recebi pela revelação e pela fé. Amém. Quem achou 2 Coríntios 6, diga amém. Curva a sua cabeça mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos que a mensagem do Evangelho, ela jamais se perca, como Jesus Cristo disse, que a palavra de Deus é como uma semente lançada num terreno, e que esse terreno, meu Pai, ele tem que estar receptivo, e não endurecido, e não raso. Assim esteja o nosso coração, Senhor, preparado para receber com alegria a mensagem, com desejo de receber. Nós estamos aqui para receber a mensagem de Deus. Então fale comigo, fale com essa mulher, fale com esse jovem, com essa pessoa, meu Deus, e ela entenda, e a palavra a santifique, e a palavra, meu Deus, transforme essa pessoa, abençoe, porque a tua palavra é o poder de Deus na vida daquele que crê. Então que assim seja. Recebemos a palavra e ela opere o propósito de Deus. Digam amém. Paulo disse assim, irmãos, e nós, 6:1, 6 versículo 1, e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Agora volte antes do 6, tem o versículo 20, amém? Veja aí no versículo 20 do capítulo 5. De sorte que somos embaixadores de quem? Da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com quem? Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de quem? E nós cooperamos com ele. Paulo está dizendo que ele está cooperando com quem? Com Jesus. Amém? Paulo está cooperando com Jesus, porque Jesus, ele é a salvação, ele nos fez justiça de Deus. Isso quer dizer o quê, pastor? Olhe para mim, levante a cabeça a igreja. Isso quer dizer que você está aprovado por Deus. Digam glória a Deus. Todos vocês aqui estão aprovados por Deus. Por quê, pastor? Porque vocês creram. Porque vocês receberam Jesus. Porque vocês creram na obra redentora da cruz. Vocês creram que ele se fez pecado, não tendo pecado. O pecado que recaiu sobre Cristo eram os nossos pecados.
E isso é um fundamento que nós podemos repetir todos os dias e vamos achar que sempre é uma mensagem nova. Todas as vezes que nós falamos que Cristo morreu pelos nossos pecados, isso sempre vai causar em nós uma reação boa, um sentimento bom. Quando eu profetizo isso, há libertação. Quando eu profetizo isso, há milagre. Quando eu profetizo isso, há quebra de maldição. Essa é a confissão que salva. Isso se chama invocar o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Será salvo. Isso é que é invocar o nome do Senhor. Qual é o nome de Jesus? Salvação. Então invoque a salvação todos os dias. Invoque a salvação, invoque o nome de Cristo, invoque o nome de Cristo de manhã, invoque o nome de Cristo 10 horas, invoque o nome de Cristo meio-dia, invoque o nome de Cristo durante a tarde, invoque o nome de Cristo à noite, invoque o nome de Cristo. Para que você permaneça, para que você não perca a sua o quê? Não perca a sua salvação. Paulo disse assim, eu coopero com ele. Eu coopero com ele, e eu chamo a atenção de vocês, que vocês não recebam a graça de Deus em vão, ou seja, que vocês vivam para Cristo, porque a graça de Deus deverá operar isso, a graça de Deus deverá operar esse desejo de viver para Cristo, a graça de Deus quando está operando, eu dedico a minha vida a Jesus. Digam amém. Dediquem a vida de vocês para Jesus. Por quê, pastor? Porque tem isso gera o seu nome escrito no livro da vida. Isso gera registros. A Bíblia diz que a nossa vida está sendo registrada. Tudo que nós fazemos para Deus está sendo o quê? Registrado. Não pensem que se vocês forem justos, isso será em vão. Não pensem que se vocês forem honestos, as pessoas vão dizer, você é bobo, porque você é honesto. A sociedade fala isso, a cultura é essa, a cultura desse mundo é essa. O honesto é trouxa. O sabido que é o tal, o que não paga, o que tem gato de luz, o que tem gato de água, esse é sabido. Mas o honesto não, o honesto é trouxa. O sabido é aquele que coloca um ar-condicionado e mete um gatão. Não, pastor, eu não tenho condições de pagar, não, mas lá em casa tem um benefício, um gato. Eu durmo com um gato olhando para mim. Amém? Eu não posso ter um ar-condicionado, não, porque eu não tenho condições de pagar a luz, mas eu não posso ficar no calor. Porque o ventilador, eu fico sufocada. Né? Tem gente que fica. Não aguenta. Tem que ter um leque, nem o leque, porque se dormir, como é que vai ficar fazendo o ventinho? Só se o marido ficar, né? Enquanto eu durmo, você abana. Mas só que na hora o jeito vai, ó. Aí daqui a pouco o leque cai e já era. Aí daqui a pouco a pessoa acorda toda suada. Você parou de me abanar? Parei. Vou resolver isso, vou arrumar um gato. Amém, igreja? A cultura é essa, pastor, mas Jesus nos fez justiça. Somente quando a pessoa anda em Cristo Jesus, ela se aproxima da perfeição. Ela agrada a Deus quando ela guarda a palavra. Só há uma forma de ser justo, se você guardar Jesus Cristo. Se você guardar a mensagem da salvação, não é vir para a igreja para buscar o que você quer, como as pessoas têm feito, não é vir para a igreja por causa de propaganda enganosa. Hoje vai vir um pastor que vai adivinhar o número da identidade, aí o cara vem.
a cor da cueca, a cor da calcinha, vai adivinhar tudo. Aí vem todo mundo para a igreja. Quero ver se ele sabe a cor da minha. Será que ele vai falar? E você fica de suar. Mas quando fala na mensagem do evangelho, você dorme. Ah, que palavra enjoada. Puxa, que vida, esse pastor é muito chato. Digam glória a Deus. Mas só que Jesus te fez. Olha aqui o 21 do capítulo 5. Como que Paulo resume a mensagem da salvação? Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de quem? Ou seja, justificados, justos de Deus. Somos justos de Deus. Eu sou justo de Deus, vocês são justos de Deus. Digam glória a Deus. Isso é mais importante do que tudo, irmãos. Isso é mais importante do que a cura que vocês possam estar precisando. Isso é mais importante do que a bênção material que vocês possam estar precisando. Mas Jesus Cristo disse: buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Vos serão acrescentadas. Você fica ansioso pelo que você precisa, mas você se esquece da justiça. Você se esquece do propósito principal de Jesus, que é mudar o seu coração, que é transformar o seu coração, que é purificar o seu coração, que é te tornar uma pessoa justa aos olhos do Senhor. É isso que Jesus Cristo opera em nós. Para quê, pastor? Para que nós possamos receber a recompensa celestial. A recompensa que Abraão peregrinou numa terra, e ele não chegou ao destino. Ele não chegou nessa terra que mana leite e mel. Por quê, pastor? Porque essa terra que mana leite e mel era uma figura celestial. Essa terra que mana leite e mel era um símbolo de coisas do céu, era um símbolo da glória de Deus, não era nada terreno. Pastor, cristão não pode buscar bênção terrena? Pode, mas não como prioridade. Jesus disse que isso não. Jesus disse que não era para se preocupar com isso. Quando as pessoas estão buscando prosperidade na igreja, preocupadas, elas estão erradas. Amém? Elas estão cometendo um verdadeiro sacrilégio. Quando as pessoas estão tentando comprar bênçãos com envelopes oferecidos pelo pastor, quando as pessoas entram no leilão, envelope de 100, envelope de 200, envelope de 500, envelope de 1.000. Quem dá o de 1.000, pastor? O mais otário, o mais bobo. Quem dá o de 100 é o menos bobo. Mas todos são bobos, porque estão querendo barganhar com quem? Foi igual Jacó: Senhor, se o Senhor me levar, se o Senhor me trouxer, se o Senhor me proteger dos meus inimigos, se o Senhor me der pão para que eu não morra de fome, roupa para que eu não fique pelado, tudo que eu fizer eu vou te dar o quê? Ele falou que eu vou te dar o quê? O dízimo. Eu pergunto, aquela oração valeu? Não, muito fraca. Deus não abençoou Jacó depois daquela oração. Jacó se embolou mais ainda, porque ele se envolveu com o sogro dele e complicou a situação dele. Jacó foi enganado porque ele amava uma mulher, recebeu outra na negociação. Amém? Quando ele pensou que era uma, quando ele foi ver que a luz acendeu, ele estava com outra, gato por lebre. Amém? Jacó se complicou todo. Jacó não conseguiu se libertar nem com aquele comprometimento fajuto que ele fez em Beceba, onde muitos pastores usam aquela palavra para que a igreja, para que aquilo seja uma base de campanha. Mas a Bíblia diz que Jacó volta e no val de Jaboque ele tem uma luta espiritual com um anjo. Jacó entra numa batalha. Aquela batalha foi contra quem? Contra quem? Contra quem?
Ninguém responde, né? Aquela batalha foi contra ele mesmo, irmãos. Aquela luta não foi Jacó lutando contra o anjo, mas a Bíblia diz que ele lutou com o anjo. A Bíblia diz que Jacó foi transformado naquela luta. A Bíblia diz que o nome, o suplantador, o nome enganador foi tirado. O anjo disse a ele: olha, agora você não será mais Jacó, você será chamado Israel. E quando havia uma mudança de nome na cultura judaica, era por quê, pastor? Porque havia um crescimento o quê? Um crescimento o quê? Espiritual, havia um desenvolvimento espiritual. Por isso que Abrão passou a chamar Abraão. Por isso que Saraí se tornou Sara. Por isso que Jacó se tornou Israel. Porque ele foi transformado. E o que Deus quer da igreja é que a igreja seja transformada, que a igreja se torne justa, que você se torne justo. O que é isso, pastor? Honesto, praticante do bem. Praticante do bem, influenciado pelo Espírito Santo. Paulo lutava no ministério dele como embaixador de Jesus Cristo, para que as pessoas fossem transformadas pela mensagem de Deus, para que as pessoas fossem influenciadas pelo nome de Jesus, e a igreja ela precisa ser influenciada pelo nome de Jesus. Você precisa se deixar influenciar pelo nome de Jesus, porque senão essa graça ela vai ser perdida, essa graça vai ser em vão. Você começou, mas não prosseguiu. Você começou caminhando, mas não prosseguiu. Você começou se aperfeiçoando pela palavra de Deus, mas você parou. E nós não podemos parar, nós temos que ativar a nossa fé. Pastor, eu vou começar a fazer aquilo que eu antes não conseguia o quê? Que eu não conseguia fazer, mas agora Deus está falando que eu posso fazer. Deus disse que eu posso fazer. Jesus falou que nós podemos perdoar. Jesus nos deu poder para perdoar. Jesus nos deu poder para amar. Jesus nos deu poder para resistir à tentação. E você pode, diga glória a Deus. Você pode. Você pode fazer o bem, você pode amar o bem, você pode amar a lei de Cristo. Por quê, pastor? Porque Deus te deu esse dom, isso foi um dom gratuito de Deus, isso foi um favor de Deus. Foi um favor de Deus te libertar dos seus pecados, foi um favor de Deus te libertar dos demônios, foi um favor de Deus te libertar da mentira. Foi um favor de Deus. Foi um favor de Deus fortalecer você. Não ser aquela pessoa fraca, emocional. Ah, pastor, eu estou muito triste, e não sei o quê, fulano me abateu o meu coração. Não, irmão, você se agarra com Jesus. A gente vê pessoas com a vida sentimental destruída, sofrendo. Sofrendo por quê? Porque ele não me quer mais. Ah, pastor, me abandonou. Minha vida agora perdeu o sentido. Mas sabe por quê, minha filha, meu filho? Porque você idolatrava muito essa pessoa. Essa pessoa era o sentido da sua vida, quando você deve entender que o sentido da sua vida é Jesus Cristo. E se você colocar Jesus Cristo como sentido da sua vida, ninguém mais vai pisar no seu coração. Pisa no seu coração, sabe por quê? Porque ele está vazio. Você pensa que você ama, mas você é um apaixonado. Você é um apaixonado, isso não é amor não, isso é orgulho, posse, sentimento de posse, é meu, e se não for meu, a minha vida acaba. Não é assim que muita gente fala? Aí você vê os crimes passionais, às vezes não mata não com a arma não, mas se mata na tristeza, se mata na depressão, se mata não querendo viver mais, se mata se trancando no quarto. Mas por quê? Porque está se afastando de quem? De Jesus. Desculpem falar isso, mas é uma realidade. Porque a salvação é Cristo. As outras coisas, elas estão sustentadas por Cristo. Eu acho que um bom marido é bênção de Deus, um bom filho é bênção de Deus, mas é sustentado por Cristo, não é você.
é uma bênção de Deus. Mas você não pode soltar Jesus. Peça a Ele para trazer de volta, peça a Ele para te consolar. Se não voltar, peça a Ele para te consolar. Pastor, foi embora. Peça a Jesus para te consolar o seu coração. Você é cristão, você é batizado. Você é batizado com o Espírito Santo, você tem o poder de Deus dentro de você. Então, não, que a graça de Deus não seja em vão. Volta aí para repetir. Pastor, isso que o senhor está falando não tem sentido. Tem sim, olha aqui no capítulo 6, no versículo 1. Vos exortamos que não recebais a graça de Deus em quê? Em vão. Eu pergunto, a graça de Deus está funcionando ou não está funcionando? Cristo é poderoso para você ou seu namorado é mais poderoso? Não, meu namorado é mais poderoso porque ou ele me alegra ou ele me mata. Não, você tinha que pensar o seguinte: se ele não te alegrar, ele também não vai te matar, porque a fonte da sua felicidade é Jesus Cristo. Porque a fonte do amor do seu coração é Jesus. Quem derrama o amor é Jesus. Amém. E amor é uma coisa que precisa de quê, pastor? Correspondência. Correspondência. Quando a graça de Deus é em vão, quando não há correspondência, o que adianta você amar sozinha? Tem gente que quer amar sozinha. Vai amar sozinha, vai sofrer. Por quê, pastor? Porque vai sofrer. Porque não vai ser correspondido. Quer amar sozinha e ainda um amor carnal. Porque eu já vi gente apostar num parceiro que não está nem aí. Eu já vi gente apostar, mas aposta com o quê? Com a graça de quem? Aposta com a graça de Deus. Não, Cristo me sustenta. Cristo me sustenta. Eu vou lutar por essa pessoa, eu sei o preço que eu vou pagar, mas Cristo que vai o quê? Cristo que vai te sustentar. Aí sim, você pode fazer o que você quiser. Agora, por você não. Pelo seu coração, não. Pelo seu coração você perde. Porque a palavra de Deus diz que seu coração é o quê? Enganoso. Seu coração, ele é perverso. Ele vai te fazer o quê? Sofrer. O emocional é algo do ser humano, sim. Mas o emocional, se você não souber, não conhecer, esse emocional vai te consumir. O emocional é um tempero para a vida? Sim. O emocional é coisa de pessoas, até mesmo espirituais? Sim. Mas só que não pode ser um emocional fraco. E o que é um emocional fraco? É aquela experiência sentimental que te coloca para onde? Para baixo. Essa aí não é de Deus. Essa é do diabo. A experiência espiritual que te diz assim: eu vou lutar. Eu vou tentar, mas eu não vou morrer, porque a minha vida está em Cristo Jesus. Aí eu quero ver você perder, porque a palavra de Deus diz o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. Todas as coisas cooperam, porque eu estando em Cristo Jesus, mesmo que essa pessoa não me queira, ainda assim eu vou sair vencendo. José passou por coisas ruins, mas ele ficou firme com Deus. Davi passou por tempos difíceis, mas ficou firme na promessa de Deus. Você tem que ficar firme na promessa de Deus. Se é de Deus, você pode ter certeza que você vai ser abençoado. Mas se não é de Deus, Deus vai consolar o seu coração. Deus vai dizer, pode sair fora. Deus vai mostrar que o caminho não é esse. Deus vai mostrar que a pessoa não é essa. Ele vai confirmar para você pelos fatos. Ele vai confirmar. Ele mesmo vai tirar isso do seu coração. Mas você tem que confiar nele. E não na sua emoção, minha filha. E não na sua emoção. Eu sei que nós temos essas fases. Choramos, né? Pastor, não entendi, mas eu fiquei apaixonado, chorei, a pessoa foi embora, me abandonou, isso me deixou muito triste, mas isso é fase da vida. Nós temos que amadurecer, nós temos que ser pomba, mas temos que ser também serpente.
Jesus falou que nós temos que ser mansos como a pomba, mas prudentes como o quê? Então tem uma hora que eu tenho que ser serpente. Paulo falou que ele falou assim, olha, eu era menino. Eu pensava como menino, eu agia como menino. Mas agora eu sou homem. Então tem hora, gente, que tem coisas de menino e de menina que você vai ter que deixar. E a emoção é uma das coisas que o ser humano tem que aprender a controlar. Amém? Tem que aprender a controlar, principalmente se for em função de relacionamento. Por quê, pastor? Porque ninguém é obrigado a nada. Todo mundo tem livre-arbítrio. Se a pessoa falar que não te quer, você não adianta, você pode se matar, vai ser pior. Até para essa pessoa voltar, ela não vai querer voltar, sabe por quê? Porque ela sabe que você é uma pessoa fraca. Você quer ver mexer com a pessoa quando ela quer te bagunçar? Você pega e fica frio. Ah, não quero mais não quero não, tá bom. Acabou. Não liga, não fala nada, não diz mais nada, fica na sua, fica só em oração. A pessoa vai parar e pensar, poxa, eu pensei que ela fosse ficar no meu rastro, mas não ficou. Diga glória a Deus. Porque você está em Cristo, você está na graça. Você está debaixo da graça. Você está passando pela prova, mas você está debaixo da graça. E eu vou mostrar que está aqui na palavra que eu estou falando. Não estou desviando o assunto, não. Existem situações em que eu fico aflito, em que eu fico angustiado, em que eu sinto uma necessidade emocional, mas a palavra de Deus diz que quem está debaixo da graça de Deus consegue se controlar. Consegue se controlar na hora da aflição, na hora da provação, na hora da doença. Paulo disse, nada, absolutamente nada me afastará do amor de Deus. É o amor de Deus que você tem que se agarrar. É o amor de Jesus que você tem que se agarrar. E isso produz um milagre na sua vida. Isso produz sustentação. Isso produz a paz de Deus. Ele disse, olha, apresente as suas súplicas, as suas orações. Faça conhecidas de Deus as suas petições. E ele disse, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará a sua mente e o seu coração. A paz de Deus, você sabe o que é isso? Pastor, é um sentimento que eu não tenho como entender, porque era para eu estar muito agitado, era para eu estar deprimido, era para eu estar triste, mas eu estou em paz. Porque você está em Cristo Jesus, porque você está firme na graça de Deus, porque você está baseado nessa graça. É com base nessa graça, é por meio da fé em Jesus. Nós somos cristãos, então, irmão, Cristo tem que estar no centro de tudo. Cristo tem que estar no centro da sua relação amorosa. Cristo tem que estar no centro do seu trabalho. Jesus tem que estar no centro da família. Jesus tem que estar no centro da amizade. Jesus tem que estar no centro de tudo. Para quê, pastor? Para que essa graça não seja em vão. Aproveitem Cristo, aproveitem. Ele quer ser aproveitado. Aproveitem Cristo, aproveitem, pastor. Eu não abro mão de Jesus, nem por nada, nem por ninguém. Porque Ele é fonte de vida. Quem está em Cristo tem vida, eu falei isso aqui no domingo. Aquele que crê nele, aquele que está nele, já passou da morte para a vida. Amém? É isso que vocês têm que entender. Não, pastor, eu não posso perder essa graça. Não, você não pode perder, irmão. Você tem que estar firme. Você tem que agradecer a Deus, você tem que servir a Deus, você tem que seguir a Deus, você tem que louvar com alegria. Você está em Cristo porque é Ele que salva. Você está em Cristo porque tem uma eternidade. As coisas do presente, elas não se comparam às coisas do porvir. As coisas que estão por vir são muito maiores. Então conserve a sua fé. Conserve a sua fé. Não se iluda com pessoas. Não se iluda com coisas temporais. E família temporal é muito bom, mas é temporal. Filho é temporal, namorado é temporal, esposa é temporal, marido é temporal. Eu não estou dizendo para desfazer, mas eu estou dizendo para não amar mais do que Jesus.
Não amem mais do que Jesus, se agarrem à salvação, porque marido não salva, filho não salva, trabalho não salva, emprego não salva, título não salva, mas Jesus Cristo salva. Jesus Cristo te dá vida eterna, Jesus Cristo te dá eternidade. Então não fique vacilando, não fiquem vacilando. Aí Paulo diz assim, olha, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável. Amém? Ele disse, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia de quê? Da sua salvação. Paulo está dizendo aqui que Deus está pronto para salvar. Ele ouviu, Ele vê, Ele te ouve, Ele te vê, e Ele está pronto para te salvar. Então se agarre, não perca a oportunidade da sua salvação. Deus te ouviu no tempo aceitável. Jesus te ouviu no tempo aceitável. Você ouviu Jesus também no tempo aceitável. Então tome posse. Receba esse favor não merecido. Pastor, o que é a graça de Deus? Um favor que você não merecia, mas Deus te deu. A partir daí você vai amar o próximo, mas você vai amar o amor de Jesus. Vocês estão entendendo, amém? Você vai amar uma pessoa em Cristo. Em Cristo, porque existe o amor carnal. Existe o amor carnal que não é o amor de Deus, mas é um amor do mundo, é um amor humano, é um sentimento humano. Você tem que saber o que é sentimento humano e o que é sentimento de Deus. Esse amor carnal, esse amor de idolatria por pessoa, seja por beleza física, seja por qualquer tipo de que essa pessoa se torne tão valiosa para você, é um amor carnal. Esse amor, ele causa uma sensação, mas ele pode te destruir. Mas se você amar com o amor de Jesus, você não vai amar de forma carnal. Se você amar com o amor de Jesus, você não vai idolatrar o corpo da pessoa. Não, pastor, é muito lindo. É lindo, mas quando ficar barrigudo? Hã? Quando a mulher me conheceu também, eu era lindo. Eu era lindo. Mas agora, quando ela encosta, tem um calo na sua barriga. Eu falei assim, minha filha, a barriga chega primeiro. Aí ela fala, meu filho, você está com a barriguinha, né? Eu falei, foi tempo, né, minha filha? Mas você aproveitou. Você, como diz o outro, você comeu a carne, agora você rói os ossos. Glória a Deus. Mas esse amor, ele passa. Esse amor, o tempo, ele consome. É igual o amor baseado em presente. Pastor, ele é muito bom para mim. O cartão dele fica na minha mão. O cartão dele fica na minha mão, ele é bom demais. Eu nunca vou encontrar um homem igual a esse. Mas porque o cartão fica na sua mão. Esse amor vai acabar. Esse amor é perigoso, irmã. Esse amor, irmã, é falso. Não, pastor, mas o cartão dele fica na minha mão. Eu nunca tive um homem assim, nunca vi. A minha vizinha sofre, passa fome. Ele dá para a amante, mas não dá para ela. Mas o meu não, o cartão fica na minha mão. Aí ele é bom, né? Você ama, né? Glória a Deus. Só que esse amor vai o quê? Ele não vai sustentar. Na hora que vier a crise, esse amor vai explodir. Mas o amor de Jesus não. O amor de Jesus é sacrificial. O amor de Jesus é servir. O amor de Jesus é se dar. Paulo disse que o marido deve se dar pela esposa, como Cristo se deu pela igreja e morreu por ela. A Bíblia diz que a mulher, ela tem que ser submissa ao marido, amá-lo. Amém? Submissa. Não, eu só vou ser submissa se for conveniente. O casamento vai dar errado. Não, eu só vou ser submissa se ele for bonzinho comigo. O casamento vai dar errado. Não casa, não. Porque ele tem defeito.
Na hora que ele errar, você vai querer pular fora do barco. Diga glória a Deus. Você vai andar na palavra de quem? Você vai ficar debaixo da graça. O que vai sustentar sua relação é porque você está andando aonde? Você está andando aqui na palavra. Você está andando em Jesus Cristo. Andar na palavra, irmão, é andar em Jesus Cristo. A palavra é o Espírito vivo de Deus. A palavra é o entendimento do Senhor. Entendam como diz a Escritura, entendam a palavra de Deus. Obediência fiel é necessária, porque nós vamos prestar contas do nosso modo de viver, e o modo de viver está escrito. Eu tenho que me esforçar hoje, eu tenho que amar o Evangelho, eu recebi o Evangelho como a palavra da fé, eu não posso esfriar, não pode se tornar legalismo o Evangelho, porque senão eu volto para a lei. O Evangelho é prazer, o Evangelho é vida, o Evangelho é liberdade. Restringir hoje uma atitude que antes eu tinha prazer é libertação. Amém? Deixar de viver no pecado é libertação. Não é proibição, não, pelo contrário, é vida. É libertação dos espíritos opressores. Jesus tem esse poder, ele nos liberta dos espíritos opressores, ele nos concede a paz. Ele disse: eu vos deixo a minha paz eu vos dou, mas não como o mundo dá. É uma paz diferente, irmãos. É uma paz que para você a noitada era paz. Pastor, qual era a paz para o senhor? A noitada. Uma boa noitada de forró, era uma paz. Mas eu entendi que a paz de Cristo é muito melhor. É muito melhor a paz. É muito melhor a paz que eu experimento hoje através de Jesus. E a palavra de Deus diz que Jesus vai voltar porque nós temos que prestar conta da nossa vida, do nosso modo de viver. O nosso modo de viver, por isso que Paulo disse assim, olha, não dando nós escândalo, versículo 3, em coisa o quê? Alguma, para que o nosso ministério não seja o quê? Não seja o quê? Censurado. Ou seja, eu tenho que representar bem a minha posição como membro da igreja de Jesus. Eu não posso ser escandaloso. Eu tenho que tomar cuidado com as minhas ações. Digam glória a Deus. Cuidado com o que você fala, cuidado com o seu comportamento, cuidado com o seu tipo de conversação, cuidado com o seu comportamento na rua, cuidado com o que você faz e o que as pessoas estão vendo e dizendo a seu respeito. Mas às vezes você fala assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Realmente, o que passou, mas agora você tem que tomar cuidado, porque você agora é representante de quem? Você é representante de Jesus na terra. Você faz parte da igreja. Então, não dando escândalo. Você tem dado escândalo? Escândalo no centro, escândalo dentro do ônibus, escândalo na loja, escândalo na padaria. O vizinho escuta. Está dando escândalo. O vizinho sabe tudo que acontece dentro da sua casa. Amém? Pastor, realmente. Tem uns que fazem assim, ainda bate na parede, ó. Para que eu estou escutando. E a cama arrastando, batendo, puf, 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 e pula daqui, pula dali, e grita, e dá um miado, miau! Aí pronto. O vizinho está sabendo tudo que está acontecendo lá. Isso aí é o que, pastor? Já está fugindo do limite, está virando escândalo. Está virando escândalo, senhor Adilson. Não é o senhor, não. Paulo está dizendo que o membro da igreja tem que tomar cuidado como ele caminha. Amém? O que nós comunicamos às pessoas, porque nós somos cristãos, porque nós temos um comprometimento com Deus. Como que a gente reage aos nossos problemas? Como que você tem reagido aos seus problemas? Como que você tem reagido aos problemas
do casamento, aos problemas financeiros, às doenças, para que você não se torne um escândalo. Poxa, é da igreja e está desse jeito? É assim que as pessoas falam. Irmão, cadê o seu Deus? Você está aí cantando miséria? Não, segura firme, irmão. Aguenta o rojão. Confia em Deus. Não fica falando com quem não pode te ajudar, não. Fale com quem pode te ajudar. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Ah, não, eu não estou aguentando. Eu não estou aguentando. Mas você não é da igreja? Por que você está assim? Eu não sei. É porque você é escândalo. Você faz tudo o contrário. Você mostra para as pessoas uma natureza estranha ao quê? Ao Evangelho. A natureza sua deveria ser mais forte. Eu não estou dizendo, irmão, que nós temos que ser super-homens, não, mas nós temos que andar dentro de quê? Nós temos que andar dentro da palavra. Pastor, Jesus disse para ser forte e corajoso. Jesus disse para que eu me apegue com Ele. Jesus disse para eu não temer. Cuidado com o descuido, cuidado com a indisciplina, cuidado com a demonstração de fraqueza, porque você é cristão. Cuidado com pouca sabedoria, porque você é cristão, você deveria ser mais sábio, você deveria entender que as pessoas, elas não têm, muitas vezes são pessoas não convertidas que você está lidando, e você quer exigir delas. Amém? Mas você tome posição com Deus, dê testemunho em relação a Jesus Cristo. O testemunho de Jesus Cristo na sua vida, a influência dele na sua vida. As pessoas vejam a influência de Jesus na sua vida e você não se tornará escândalo. Aí ele diz assim, para a gente encerrar, olha, antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis o quê? Que você seja recomendável em tudo, ou seja, que você seja exemplo. Aí Paulo começa a dizer os revés da vida, na muita paciência, ou seja, quem é cristão tem o quê? Muita paciência nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, que Paulo sofreu, ele apanhou um bocado, nas prisões, Paulo foi preso muitas vezes, nos tumultos, que ele foi envolvido em muitos tumultos, nos trabalhos, porque ele trabalhou muito, nas vigílias, porque muitas madrugadas em claro, nos jejuns. E ele diz mais, na pureza, na ciência, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo. E ele diz o quê? No amor não fingido. Ele fala na palavra da verdade, no poder de Deus. Na palavra de quê? É na mentira? É na falsa profecia? Se você ficar na palavra falsa, você se afasta da graça. Você está recebendo a graça de Deus em vão. Quem acredita em tudo que ouve, está se afastando de Jesus. Quem não busca o Evangelho, quem não busca ouvir a palavra de Deus, está se afastando de Jesus Cristo. Está perdendo a graça da salvação. Que um dia você recebeu, mas você não está sendo fiel à palavra da verdade. Aí ele diz assim, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mesmo sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que o quê? Você pode estar morrendo, minha filha, mas você tem que dizer que está vivendo. Pastor, eu estou morrendo porque ele me largou. Mas você vai dizer, não, eu estou vivendo porque Cristo está em mim. Amém? Não fiquem abatidos por coisa alguma, é isso que Paulo está falando aqui. Cristão aguenta aflição, cristão aguenta necessidade, cristão aguenta, ele suporta angústia, cristão suporta essa situação. Ah, não, pastor, o que as pessoas estão pensando de mim? Não. Você não pode basear nisso para esse lado negativo aqui. Enfrenta o problema. É você e Deus. Todo mundo está dizendo que você é um João ninguém. Todo mundo está dizendo que você não
não têm fama nenhuma, mas Paulo está dizendo isso, desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, morrendo, e eis que vivemos, castigados e não mortos. Você pode estar passando por um momento difícil, mas você não está morto. Amém, minha filha? Você pode estar passando por um momento difícil, mas você não está morta. É profética essa palavra. Mas o que sustenta Paulo, pastor? A graça de Deus. A graça de Deus que ele não quer receber em vão, e ele não quer que a igreja receba em vão. Quando eu frouxo diante das minhas crises, eu estou negando a graça de Deus. Eu não deveria frouxar. Você deveria aguentar os problemas do seu marido, do seu namorado. Você deveria ter cabeça para suportar. Você deveria ter sabedoria para saber a hora de aguentar, a hora de acabar, a hora de mandar tudo para o inferno. Mas tudo pela direção de quem? De Deus. Nada por perda de consciência, nada por desespero, nada por depressão, nada na base de remédio, não! Mas consciência com Deus. Pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Ah, pastor, esse homem está me apurrinhando muito. Tá, irmã, ora. Vai chegar a hora que vai consertar ou vai quebrar de vez. Mas você permanece em Cristo. Permanece em Cristo. Porque se não for de Deus, o diabo vai levar. Mas se for de Deus, ninguém separa. É só isso. É só isso. Se o casamento for de Deus, aconteça o que acontecer, ninguém separa. Pode o marido arrumar uma amante, 2, 3, e vai ficar por isso mesmo. As coisas vão se acertar. Vão se acertar por quê, pastor? Vão se acertar porque Deus está no negócio. Porque a mulher vai ter capacidade para perdoar, o homem vai ter capacidade para perdoar, vai ter nível espiritual. É isso que o pastor está dizendo, é nível espiritual. Agora, o orgulho, não, eu não vou passar por isso. Eu não vou passar por isso porque minha amiga me falou que eu sou uma trouxa. Sua amiga falou, você vai pelo conselho de amiga? Então vai. É melhor você dobrar o joelho e orar a Deus. A Bíblia fala que a mulher não ganha o marido com palavras, com reclamações, mas ela ganha com atitude espiritual. Ela ganha no silêncio. Ele é incrédulo, pastor. Mas você é mulher de quem? Você é mulher de Deus. Então, o que eu estou falando aqui não é partidarismo, não é machismo, e nem quero que ninguém seja feminista, mas que sejam espirituais. Na hora de decidir as coisas, nada de emoção, nada de humanismo, nada de filosofia humana, mas dentro de quê? Da palavra. Dentro da palavra. Dentro da palavra. A Bíblia diz que o amor, ele o quê? Tudo crê, tudo sofre e tudo o quê? Tudo espera. Amém? O amor, ele crê, ele sofre, ele espera. O amor, ele não acaba. Não, o amor acabou. Sabe por que acabou? Porque nunca foi amor. Acabou porque não era o amor de Deus. Acabou porque era um amor emotivo, mas não era um amor espiritual. Não era o amor do Espírito Santo. Por isso que acabou. Amém? Digam glória a Deus. E ele fala assim para encerrar, olha, como contristados, no versículo 10, mas sempre alegres. Olha o que a graça de Deus proporciona. Pastor, essa situação é para me deixar o quê? Triste, mas eu estou o quê? Eu estou alegre pela graça. Isso era para te abater muito, irmã. Isso era para te abater muito. Mas Deus te conservou. Deus vai te conservar. Como pobres, mas o quê? Enriquecendo a muitos, nada tendo e possuindo tudo. Por quê, pastor? Porque esse contentamento não está nas coisas que eu tenho. Esse contentamento vem da onde? Vem de Deus. Então, a graça de Deus, ela proporciona tanto as suas questões espirituais, que são as prioritárias em relação ao reino de Deus, em relação à salvação, em relação à vida eterna, mas também tristeza, pobreza, aflição,
necessidade, angústia, tudo isso Deus te dá a capacidade de suportar. Quem entendeu, diga amém. Fecha a Bíblia.